Olá, eu sou o professor Vanderlei Marques Bianchi e hoje vamos estudar um pouquinho de geometria plana, área e perímetro. O que veremos? Veremos os conceitos de área e perímetro e também resolução de situações problema envolvendo área e perímetro. Vamos lá? Objetivos da aula: resolver situações problema envolvendo área e perímetro. Vamos ver um exemplo? Uma pista de corrida de formato retangular tem 100 metros de largura por 150 metros de comprimento. Se um corredor der 5 voltas e meia correndo ao redor dessa pista, determine: A. Quantos metros o corredor corre ao dar uma volta completa na pista? B. Quantos metros ele percorre ao dar as 5 voltas e meia ao redor da pista? E letra C. Se ele repete essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros o corredor corre em uma semana? Nós vimos que nesse caso o perímetro ele dá uma ideia de contorno ao redor, certo? Olha a situação. Nós temos a pista retangular, ela tem 100 metros de largura por 150 metros de comprimento. Se nós somarmos todos os lados, nós teremos 100, mais 150, mais 150, dando um total de 500 metros. Então o entorno dessa pista é de 500 metros. Esse entorno, não é? A soma de todos os lados seria o nosso perímetro. Tá? Então o perímetro ele nos dá ideia de contorno. Então, retomando o item A, quantos metros o corredor corre ao dar uma volta completa na pista, nós teremos 100, mais 150, mais 150, 500 metros. Certo? Na letra B, nós temos quantos metros ele percorre ao dar as 5 voltas e meia ao redor da pista. É só nós pegarmos todo o entorno da pista, que é o nosso perímetro, e que é 500 metros, e nós vamos multiplicar por 5,5, ou seja, 5,5. Fazendo essa multiplicação, nós teremos 2.750 metros. E por fim, o item C. Se ele repete essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros o corredor corre em uma semana? Bom, se nós já temos o quanto ele percorre durante 5 voltas e meia, que seria um dia, pegamos esse valor e multiplicamos pelo número de dias da semana que essa pessoa corre. Ou seja, 5 vezes 2.750, que dá um total de 13.750 metros. Beleza? Vamos para o nosso exercício 1. Olha aí na tela. Qual é o valor de x, sabendo que as figuras abaixo possuem o mesmo perímetro? Bom, as figuras, dá para perceber que elas são um pouco diferentes. A figura da esquerda, nitidamente, é um quadrado, pois tem lados x, x, x e x. Já a outra figura é um retângulo, né? Ele tem 4 metros de largura por 10 de comprimento. Mas o perímetro, o entorno, o contorno dessas figuras tem o mesmo valor. Como nós podemos então calcular o valor de x? Simples, utilizando uma equação do primeiro grau. Vejam lá. Se o perímetro da esquerda é x mais x mais x mais x, então nós teremos 4x. Se o perímetro da figura da direita é 4 mais 4 mais 10 mais 10, nós teremos 28. Logo, 4x é igual a 28, o 4 passa dividindo, x é igual a 28 dividido por 4, que dá 7. Ou seja, a figura da esquerda tem lados iguais a 7. Beleza? Agora que nós já vimos o perímetro, vamos dar uma olhadinha na área. O que seria a área de uma figura? A área de uma superfície plana. Vamos lá? A área é a medida de uma superfície. A área do campo de futebol, por exemplo, é a medida de sua superfície, seria o gramado, certo? Essas medidas podem ser em centímetros, metros, quilômetros, ou seja, a grandeza, distância. Vamos lá. Se esse campo tem 70 metros de largura por 100 metros de comprimento, né, ele vai ser medido em metros quadrados, ou seja, vários quadradinhos de 1 metro cada lado. Mas esse é o cálculo da área de um campo de futebol. Qual é o formato de um campo de futebol? Um retângulo. Mas nós temos outras figuras geométricas que nós temos métodos diferentes para calcular a sua área. Vamos lá alguns exemplos.
Olha lá, nós temos o triângulo. Como se calcula a área de um triângulo? Nós pegamos a base, multiplicamos pela altura e dividimos por 2. Como que nós calculamos a área de um quadrado? Fácil, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Como nós calculamos a área de um losango? Losango, para quem não se lembra, é aquela figura de 4 lados iguais. O quadrado, apesar de ter os 4 lados iguais também, ele possui os 4 ângulos internos retos, ou seja, iguais a 90 graus. Mas voltando ao losango, como que eu calculo a área de um losango? Nós pegamos a diagonal maior, multiplicamos pela diagonal menor e dividimos por 2. E do retângulo? Nós já vimos, do retângulo é base vezes altura, ou comprimento por largura. E o trapézio? O trapézio também é bem simples. Nós pegamos a base maior, porque ele possui uma base maior, somamos com a base menor, multiplicamos pela altura e dividimos por 2. E a do círculo? A do círculo é bem simples. Quem não se lembra? πr ao quadrado. Beleza? Certinho? Vamos para o exercício 2, então? Vamos lá. Um mural de 2,30 metros de altura por 8 metros de comprimento foi construído com pastilhas quadradas de lados iguais a 2 centímetros. Pergunta-se: A. Qual é a área total do mural? B. Quantas pastilhas são necessárias para forrar esse mural? Vamos lá? Para nós resolvermos o item A, basta nós multiplicarmos a base pela altura. Esse mural ele tem 2,30 de altura e 8 metros de comprimento. Esses 8 metros seria o quê? A nossa base. Nós pegamos 8, multiplicamos por 2,30, certo? Dá um total de 18,40 metros quadrados. Essa é a área do mural, certo? E a letra B? Quantas pastilhas são necessárias para forrar esse mural? Bom, se as pastilhas têm 2 centímetros de cada lado, ela tem 0,02 metros. Importante transformar em metros porque a área do mural está em metros. Na hora de fazer a divisão, que vocês vão ver daqui a pouco, as unidades de medida precisam ser iguais, certo? Olha lá. 2 centímetros igual a 0,02 metros. Então a pastilha vai ter uma área de 0,0004 metros quadrados, bem pequenininha, não é? Aí o que nós fazemos? A divisão. A área do mural divide pela área da pastilha, nós teremos o total de pastilhas que vai forrar esse mural, que dá um total de 46 mil. Esse foi o item B. E o que aprendemos nessa aula? O conceito de área e perímetro. E também resolução de exercícios usando equações. Muito obrigado.